Estamos ao vivo com mais uma live aí, olha, Chega Mais Podcast, mais um episódio e esse episódio, olha, tá chique. Esse episódio é estrela, como posso dizer, é um episódio estrela, carimbado, tá? Quero convidar você a se inscrever no canal se você não é inscrito, já compartilhar e deixar o teu like. Desde já você já compartilhar essa live para você que é daqui de Maringá e região, ficar sabendo do que vai rolar daqui 30 dias, que vai estar acontecendo aí na cidade de Maringá. Eu acredito que nesse período de 30 dias, daqui 30 dias, passe aqui por Maringá mais de 200, 300 mil pessoas ali na feira, né? Bem mais, né? É muita gente. É muita gente. Galera, eu quero falar para você da Top Térmicos. A Top Térmicos é um parceiro nosso que presenteou a nossa convidada, não é isso, Ita? Que fez a gentileza de dar um presente para nossa convidada. Lindo. Olha aí, ó. Presente bacana para ela aí, ó. Olha que lindo. Super obrigada. Muito top, né? Top Térmicos. Personalizado. Já vai usar na Expo. Já vai usar. É vitalício. Com certeza. Com essa personalização, com certeza. Já vai usar na Expo. Parabéns pro parceiro. Cuidadoso. A Top Térmicos é um parceiro nosso que fez esse presente para ela e também pode fazer para você, para os seus convidados de alguma festa, aniversário e qualquer coisa que você precise personalizar, como garrafa, copo, caneca, tudo que você precisa em personalizado, conta com a Top Térmicos. Beleza? A Top Térmicos, é só chamar o William aí no WhatsApp que ele vai marcar, vai fazer um orçamento para você. É aniversário, casamento, festa, evento, formatura, chama o William da Top Térmicos que ele vai fazer um orçamento bacaninha para você. Beleza? E sem mais delongas, né? Vamos falar com a presidente aqui. Boa noite para vocês aí, sejam bem-vindos. Maria Iraclésia, se apresente pro pessoal aí. Olha, boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês, saí correndinho para chegar. Mas eu sou a Maria Iraclésia, né? Atualmente estou na presidência da Sociedade Rural e a gente tem aí, entre tantas funções que a Sociedade Rural tem, que é de representar o segmento do agronegócio, o perfil do nosso associado está intimamente ligado, né, ao setor produtivo, seja de agricultura, pecuária, agroindústria, pequenos produtores, e a gente tem, entre algumas incumbências, né, a realização de eventos. E o maior de todos é a Expo Ingá, que está aí há menos de 30 dias, é exatamente 29 dias. A contagem regressiva agora. 100% regressiva, e aí vai dando friozinho na barriga, porque a gente conhece como funciona o processo, e dentro desse processo é tudo muito dinâmico. Então hoje, se você chegar no parque de exposições, para alguns não vai ficar pronto, para a gente pelo menos assim 98% fica, e a gente tem de tudo um pouco. As estruturas já estão começando a montar, né? A gente já começa a receber expositores, porque está acontecendo Londrina, então termina Londrina, todo mundo vem para Maringá, e assim, são estandes complexos, né? Então a gente abre com antecedência o espaço para essa montagem para facilitar. E aí, junto disso, a gente já tem a Expo Ingá acontecendo há alguns dias, né? Há mais de 30 dias, nós estamos com uma prova de ganho de peso, que é a avaliação de animais da raça Nelore, que vieram, se adaptaram, já estão no processo essa prova de ganho de peso nada mais é do que a avaliação genética, nutricional desses animais, de acordo com a raça, existe um regulamento. Então, para nós, internamente, a Expo Ingá já acontece. Já começou. O pessoal acha que a Expo só vai começar daqui 30 dias, abrir, ter parque, ter show. Para vocês, então, já está todo vapor. Nós terminamos a Expo Ingá de 24, né? E na sequência, a gente leva ali 2, 3 meses o fechamento, porque ele também é complexo, né? Você tem muitos setores. A gente apresentou os números, 40 dias depois da Expo Ingá, a gente fez o Rural Maringá Junino, que é o maior São João do Sul do Brasil,
E aí fomos já para Expo Ingá. Em agosto de 24, a gente começou aí nas outras feiras que acontecem no segundo semestre, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, para convidar as pessoas, né? Principalmente as associações de criadores, esse é um segmento que a gente trabalha antes, aí já definimos o tema, o slogan, e aí a gente já começa a trabalhar, né? Então a feira, ela tem basicamente 10 meses, né, onde você vem trabalhando em etapas. E aí ela começa a funilar. Outubro, novembro, a gente intensifica muito a questão do envio de projetos, né, para os órgãos de governo, para as associações colocarem em calendários. E aí, final de janeiro, última semana, e a gente, para nós, assim, passou o ano novo, a gente já começa a trabalhar. E aí a gente já começa, aí tem a dinâmica, né, do que acontece antes do carnaval e do que acontece depois do carnaval, que também é muito engraçado, né? Para alguns só conversa depois do carnaval, para outros não. Começou janeiro, a gente já começa, mas é uma dinâmica bem interessante. Eu sempre digo que, não só para mim, como para a diretoria e para os parceiros de uma maneira geral, a gente não tem uma visão rasa do evento, a gente tem uma visão de que, primeiro, a entidade ela acontece ao longo do ano, é de segunda a segunda. Hoje o Parque de Exposições de Maringá ele é um espaço dinâmico, não só utilizado pela sociedade rural, mas também por outros parceiros, seja para realização de eventos, de cursos, de treinamentos, né? Então, assim, tem permanentemente uma escola de equitação, então a gente tem o associado da Rural indo lá com bastante frequência. E aí, assim, para quem vai no evento acha que é aquilo, é aquele momento. Não. Há muito planejamento, há muitas, né? Vamos lá. Quando a gente traz para o âmbito da economia o evento, a gente está comprando para readequação de espaços desde novembro do ano passado. Então, a movimentação financeira da feira, claro que inicialmente começa com a sociedade rural começando a fazer as reestruturações, obras, investimentos no próprio espaço, e aí você imagina agora, né? A gente tem mais de 250 expositores só da indústria e comércio, então todo mundo compra no comércio local, as estruturas de montadoras, segurança, pessoal que trabalha. Então é uma dinâmica que para a gente que já acompanha e cresceu muito, né? A gente pós-pandemia, a feira cresceu bastante. E aí a dinâmica também para a realização de eventos, ela mudou bastante, né? Então, a questão de atendimento, mão de obra, capacitação de pessoas, né? As pessoas, com a pandemia, elas aprenderam a fazer outras coisas, então a gente teve gente saindo do mercado, novos fornecedores, então foi uma nova adaptação. A gente hoje entende que a gente viveu 2 momentos. O antes, pandemia. Eu fiquei 2 anos e meio quase com a feira assando na nossa mão, porque ela foi adiada, né? E aí aconteceu em 2022, 60 dias a gente teve ali para botar ela em pé, que era o que a gente tinha planejado para 20, né? E aí fizemos 23, que foi gigante, 24 muito boa, a feira fez 50 edições, seria 52, né? Mas com as 2 que não tiveram. Então assim, e aí vem planejamento da parte de entretenimento, que é extremamente complexo, né? A gente tem hoje aí, todo mundo quer os shows, mas por trás de tudo isso você tem negociações, infraestrutura a ser acomodada, negociada. Então é divertido. E trabalhoso. Muita coisa. É muita coisa. Para quem acha que a Expo é só ir lá e se divertir, show, você viu aí? Só um spoiler que a presidente da associação deu aí. Ô Maria, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, para o produtor colocar ou tá ali dentro da Expo, quando ele pode fazer ou entrar em contato, como que ele pode colocar, com quem que ele fala? A gente tem, na estrutura, a gente tem uma diretoria e nós temos uma equipe de trabalho. E dentro dessa equipe, a gente tem departamento financeiro, né? A gente tem o departamento comercial da Expo Ingá. Como a feira, a gente não negocia apenas só com os expositores, porque assim, quando você vai para o âmbito do expositor, você tem o expositor da indústria e comércio, o expositor de máquinas e implementos, de caminhonete,
enfim, de uma série de coisas ligadas ao setor da indústria e comércio. Aí você tem o expositor do setor bancário, você tem as empresas institucionais, que normalmente são órgãos de governo, a gente tem a participação da prefeitura, da associação comercial, e aí você vai para os expositores da área gastronômica, e aí você vai aí tem as cooperativas também que entram na indústria e comércio. Então a gente tem uma gama muito diversificada de produtores, tanto do segmento agro quanto de outras áreas, né? Porque vamos lá, a gente vai comer uma bolachinha, né? Correto. Então, essa bolachinha, ela tem uma origem lá, ela precisa daquele solo preparadinho, passou uma máquina ali e preparou, ela precisa da água, né? Aí depois ela precisa do adubo, ela precisa de uma Tem série todo de um preparo. coisas até chegar, né, o trigo na mesa para você fazer ali um produto, seja um bolo, seja um pão, seja uma bolacha. Estou falando de algo assim bem simplificado, né? Então, o alimento que chega na nossa mesa, invariavelmente, ele passa pelo elemento terra, solo, água, né? E aí insumos para que ele possa crescer, o maquinário que trabalha essa terra, depois aquele que colhe, aquele que industrializa. Então, é de alta complexidade. Então, quando falamos de feira, a gente fala de trazer a vitrine do agronegócio que faz parte da nossa vida, a roupa que a gente usa, né? Tudo está relacionado. Então, a gente tenta mostrar na feira todos os segmentos que possam estar. E aí você vai trabalhando. Então você tem, por exemplo, o produtor de pecuária, né, que traz o animal. Aí você tem o expositor que vem para mais ligado à agricultura, ou vem a cooperativa, ou vem as empresas que trabalham implementos ou alguma coisa ligada ao setor da industrialização, por exemplo. Então terminou uma Expoingá, a gente normalmente pega os cadastros dos eventos anteriores e convida todo mundo, e sempre tem muita inserção de novos expositores. Então, vamos lá. Por que um escritório de advocacia participa da feira? Por que um escritório de contabilidade participa da feira? Porque é um dos segmentos que atende o setor produtivo, né? Tá. Então, não é só eu comprar a semente, comprar o adubo, né? Comprar a máquina, não. A gente precisa de vários setores que dão suporte para que o setor, né, trabalhe. Então, hoje um produtor rural, ele precisa muito de tecnologia, ele precisa muito da informação climática, então é muito importante, né? Inclusive a gente tem aqui na região a Cucamargo um projeto brilhante, né, sobre essa questão de clima, né? A gente ter assim um trabalho, e o governo também trabalha muito a questão principalmente o governo do estado, ele tem o trabalho de extensão rural. Aí você tem o município que trabalha, por exemplo, hortas comunitárias, trabalha o pequeno produtor, né? Então, é uma cadeia muito gigante. Então, não dá para pensar muito simplista, não. Quando você fala de segmento agro, você fala do que você vive todos os dias, né? Sejamos nós que somos do segmento e trabalhamos com ele, como atividade profissional, sejam qualquer um dos profissionais, olha, nunca pisei o pé na terra lá no campo. Não, mas você é consumidor. Então, ele é um conjunto. Vamos lá, né? Ganhei esse mimo maravilhoso. Mas o que tem a ver? Não, tem a fitinha aqui. Sim. Tem a caixinha, né? Que ela vem lá da celulose. E pode ter certeza, ele é um produto final que vai chegar para mim, mas passou por mãos e pessoas que trabalharam o agro. Então, eu sou apaixonada, né? Até porque vivo isso, nasci no campo e tenho uma atividade profissional relacionada. A gente tem que tirar o chapéu, né? Quando você vê o produtor plantando, esperando chuva, né? Aí a chuva não vem ou ela vem demais, e assim, antes de tudo, o produtor rural, ele é simplesmente uma pessoa muito de fé, né, que acredita, o sol nasce, ele fala, nossa, que bom, né, mas precisa chover, daí ele reza para chover, depois ele pede para parar de chover. Não pode chover muito. Então, assim, ele é uma pessoa muito persistente. E, via de regra, ele vai bem, né, porque a gente precisa todos os dias estar se alimentando e a gente depende de um produtor rural. Com certeza. Olha, você vê então quem quer, o produtor quer entrar numa gama dessa aí, você tem que entrar em contato, terminando a Expo aqui, por exemplo. Terminou agora. Você pode ligar agora e dizer. E a gente tem muito isso, né? Eu participo muito ativamente dos contatos. Então, por exemplo, se hoje uma pessoa procura a sociedade rural, é claro que nessa fase agora é tudo muito intenso.
Mas se você está atendendo e chegam, né, hoje a gente traz o departamento comercial, a gente tem salas só para isso, mas eu trago muito ali para a sede, por quê? Porque você chama a pessoa, toma um café, conhece, às vezes a pessoa tem um produto, a gente entende de feira, né? Então, às vezes a pessoa não enxerga o que a gente enxerga. Então, eu sempre digo, olha, gente, num futuro não muito distante, eu vou participar de feira e aproveitar o que eu não consigo fazer, porque sou a pessoa que faço parte da equipe que organiza um evento. Há muitas possibilidades. E assim, o que é mais engraçado é que você vê expositores e expositores, né? Então você vê assim, tem gente que não vende um produto direto, ela vai lá para mostrar a marca. E há pessoas que expõem um produto direto para venda. É a abordagem, é a forma como você tem que apresentar esse produto, é a forma como você trata com a pessoa. Muita gente compra depois da feira. Então, assim, olhei, fiquei na dúvida, pega um cartão. Então, quando a gente passa o volume estimado de comercialização da feira, a gente sempre diz, gente, presta atenção, o teu cliente, ele não é um cliente só dos 11 dias da feira. Ele é o cliente, né? Quantas vezes a gente fala assim, eu vi isso aqui lá na Expo Ingá. Aí, às vezes, a pessoa liga na Rural para saber, olha, tinha um expositor com uma panela diferente. Tem uns expositores do Rio Grande do Sul que trazem uns negócios diferentes, fica no pavilhão de indústria e comércio. E a gente fala porque esse é o caso mais marcante. Muita gente liga para saber, de onde que aquela empresa tinha um produto assim. Então, exposição de marca e também exposição e venda de produtos, né? E aí tem a gastronomia, que é muito típica. Então, eu, por exemplo, fui a Londrina sexta-feira para a abertura da Expo Londrina. Então, eu fui lá, participei da cerimônia e depois eu fui andar, porque tem muito expositor que tem em Londrina que participa em Maringá. E aí, eu não saio Aí fui jantar num restaurante, estava a fim de comer, optei por um restaurante que vai estar em Maringá, né, que estava na Expo Londrina, porque a gente... Já vem pra cá. É muito relacionamento, né, parte do sucesso do evento é relacionamento. E aí, eu, na hora de vir embora, eu falei para os meninos, né, que estavam comigo, a Thaís também que está aqui com a gente, falei, gente, vamos comer coquinho, porque assim, tem uma feira e não comer coquinho é típico, é uma gastronomia, né, um pedacinho de coco lá, mas puxa vida, aí você tem um docinho e tal, mas eu amo coquinho e não vou em qualquer feira, eu vou lá na hora de ir embora, tem que comer o coquinho. Tem a maçã do amor, que muita gente gosta, né? Um fato bem curioso, há 2 anos atrás, nós fomos convidados pelo governo do estado para participar de um evento no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Era um evento para guias turísticos e nós fomos para divulgar a Expo Ingá. Era 50 anos, né? Era setembro, a feira aconteceu ano passado. E aí eu já tinha logo pronto, mas como é que você vai para o Rio de Janeiro, né, na capital, assim, participar de um evento de turismo? Aí o secretário disse, não, você venha, traz aquele berranteiro que tinha na abertura da Expo Ingá de 23, eu tinha trazido um berranteiro na abertura, né? E aí eu parei, gente, como é que... Aí ele falou, você aproveita e lança a feira. Eu falei, como é que eu vou lançar um evento agropecuário dentro do Rio Centro, né? Aí eu falei, berranteiro. Com berranteiro. Bom, resumindo a história, a gente fez mini maçã do amor. Fizemos, o nosso parceiro que participa na feira, fez as mini maçã do amor, porque tinha uma logística, né? Eu mandei quase 6 pessoas de ônibus para cada um ter uma carga ali para levar. Imagina! Para levar os doces. Então a gente levou cocada, feito numa embalagem pequena, as mini maçã do amor, fizemos um tanto de chapéu. O Paraná, ele fez um sucesso tão grande, né? Porque assim, aí a gente levou um berranteiro, um amigo que canta, né, e toca música country, um casal de dançarinos, aquele chapéu, uma mini maçã do amor e os docinhos. E fomos para no Rio de Janeiro. O xodó para todo mundo. Não, mas claro, não tinha, né? O evento tinha, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas. E aí, no final da tarde, tinha uma cerimônia de lançamento. Olha, que aí, coisa. assim, né? E o Paraná, assim, tava modesto, porque o Rio de Janeiro, só o Cristo Redentor, o stand deles era um Cristo estilizado, né? Maravilhoso o Nordeste, com os stands belíssimos, e o Paraná, bem, né? E aí, na hora, então, a gente foi tocado berrante, a dupla, né? O rapaz tocou a música country, a gente não deu para quem quis, fez uma fila, assim, de umas 500 pessoas. Aí a organização do evento queria multar o estande do Paraná, porque, tipo assim,
E aí o governador ligando, falava assim, gente, vocês estão causando aí, ligando para o secretário, o que está acontecendo? E estão me ligando e dizendo que o stand está lotado, e o que aconteceu, né? Daí ele falou, tem uma louca que veio do interior. Trouxe umas maçãs do amor. Então, assim, e aí, mas assim, o que a gente resume de tudo isso? É a importância do setor e a forma como a gente apresenta. E depois disso, a gente participou depois do Salão do Turismo, participamos de eventos em Foz do Iguaçu, levando esse universo agro para outros eventos, porque a feira nada mais é do que turismo. Então, para o visitante de Maringá e região, é algo conhecido, é tradição, é uma vez por ano. Né? O ano passado, a gente fez, através da venda de ingressos, a gente consegue mapear de onde vêm as pessoas, principalmente para os shows, né? Que ele compra no sistema e o sistema ele faz essa identificação. E a gente teve praticamente participante de todos os estados da federação. Caramba. Então é importante. Maringá é uma cidade muito estratégica, uma cidade diferenciada, né? É uma cidade acolhedora. Né? A gente é uma cidade planejada, tem problemas como todo mundo tem? Claro que tem, né? É humanamente impossível fazer a gestão de uma cidade desse tamanho e dizer que de vez em quando você não tem. Mas, de tudo que a gente anda a nível Brasil, Maringá é uma cidade extremamente diferenciada e a Expo Ingá, ela cabe à Sociedade Rural de Maringá fazer a realização, mas a gente tem, primeiro de tudo, a gente vende a cidade de Maringá, né? Então, a gente tem as parcerias com a prefeitura, com o governo do estado, a gente vende Maringá, a gente vende a feira Maringá, o estado do Paraná, e dependendo de onde a gente vai, a gente diz para o Brasil. Olha, no caso do Rio de Janeiro, a gente está lá, viu? A gente é um interiorano muito bem posicionado. E aí você vende os números da cidade, do estado. Hoje o Paraná é um dos estados mais fortes da federação quando você trata de segmento agro, né? Hoje a gente tem aí muitos projetos em andamento e muito bem posicionado o estado. Então a gente fica muito feliz. E aí quando você vem para Maringá, você tem uma das maiores cooperativas do Brasil, a cidade tem muita coisa boa, então a gente vai no nível assim, olha gente, a Expo Ingá, ela é um evento da cidade, né? Ela é um evento, claro, é um evento difícil para fazer, um evento de muito caro. Hoje, o segmento de eventos, né? E quem é do setor sabe o que a gente está falando, há muitas exigências, né? E a gente tenta cumprir tudo aquilo que é possível, né? Então, de vez em quando você recebe as mensagens, o parque não tem acessibilidade. Gente, vai hoje no parque, a gente tem um projeto onde acessa a arena. É claro que quando você trabalha com um evento de massa, às vezes você não consegue, hoje mesmo a gente estava discutindo isso dentro da arena, né? Olha, o espaço de acessibilidade dentro da arena tem que ter uma dinâmica, que nós mudamos, o Camarote Brahma foi para um outro espaço, né? Então a gente tem que fazer uma nova reconfiguração, né? Aí chamou o bobeiro, mostra tudo certinho. Então é muito detalhe, mas a gente tenta, dentro das possibilidades, levar isso, porque é uma questão de respeito, né? Eu sempre falo, uma feira que fez 50 edições, uma cidade com pouco mais de 70 anos, né? E a gente se posicionar bem, a gente é bem respeitado. Quando eu digo a gente, leia-se Maringá, né? Não é o evento. Sociedade Rural é formada por uma diretoria estritamente do setor, então todo mundo procura se relacionar, acolher bem. A gente vai nos outros eventos e todo mundo fala, mas Maringá é diferente. Sim, Maringá é diferente. A gente tem todo mundo. Nem todo mundo se ama, mas todo mundo se respeita, né? Então, a gente sempre brinca, não precisa amar, mas respeita. Então, todo mundo converge para a mesma direção. Se o evento vai bem, se a cidade está bem, se as pessoas estão bem, o empresário está bem, ótimo, né? Nós fizemos uma feira em 25 com um caos no Rio Grande do Sul. Então, a gente teve a desistência de eventos, né, de animais que não puderam vir, tanto do setor pecuário quanto de expositores. E aí, o que a gente fez para reverter? Fomos lá e abrimos mais, a diretoria, o conselho disse não, né? Vamos fazer um terceiro dia e fazer essas doações. Fizemos uma parceria com o Corpo de Bombeiro, né, com a Defesa Civil e o Governo do Estado, e abrimos mais um dia, tudo que arrecadamos, mandamos para lá. Então, é diferente. Eu acho que a gente, quando se trabalha, né, com o objetivo, e olhar para o próximo, meninos, olhando o lado bom, aquilo que não é legal, a gente não precisa absorver.
E eu aceito muito bem as críticas, né? Quando elas vêm para construir, né? E aí, assim, a gente tem um time que avalia tudo, né? Ah, a feira é isso, a feira... Claro, por exemplo, a grade de show, né? Vocês estão passando aqui, estão passando tudo, que legal. Viu? Tem gente que não gosta de música sertaneja. E a gente respeita, tá tudo bem. E já tentamos de tudo. Trouxemos rock, trouxemos axé, samba, tá? Mas nós vivemos numa região agrícola e pecuária, né? Uma região agro. A gente tem uma cidade universitária. Quantos milhões de, né, de estudantes? Isso é verdade. A gente, quando se estende isso para a MUSEP, por exemplo, são cidades essencialmente, na sua origem, do setor. Então é jeans, bota, chapéu. Então, por mais... E aí, assim, esse ano na programação, né, a gente começa com o Zé Neto Cristiano voltando, né, aí as paradas, fez um show belíssimo em Londrina na quinta-feira, né, no primeiro dia, na sexta-feira. Então ele vem para nós no dia 8, abrindo a feira. Na sexta-feira o Luan Santana, que já tem uma pegada um pouco diferente. Sim. Né? Sábado a Simone Mendes, então a gente vem para aquela coisa da mulher do sertanejo. No domingo, né, véspera de feriado, Hugo e Guilherme, Rio Negro e Solimões, que é uma Show pegada, então show duplo, mas com perfil de público diferente, né? Na segunda, a gente tem aí a nossa prata da casa, a Duda Bertelli, né, o Luan Pereira, fazendo essa composição no dia do aniversário da cidade, e aí essa foi uma opção do prefeito mesmo, falou, olha, a gente precisa buscar valorizar, né, as pessoas que são daqui, então a Duda é daqui, a gente Filha conhece, da terra, né? desde pequena, quando montava cavalo, né, então assim, a gente fica muito feliz. Na terça-feira, aí a gente traz Esse o padre... dia aniversário é bom ressaltar que é limitada a entrada ali, né? Tem uma quantidade... a arena, o no show. parque, ele é portão aberto. A arena, para todos os shows, ele tem capacidade limitada. Tem que Então, fazer uma por retirada exemplo, antes, tudo ali. o ingresso tem que retirar antes, né? Assim, claro que no dia vai ter ingressos para o show, mas assim, tem as ações dos 2 dias de portão aberto, que é o dia 12 e o dia 13, que é o Padre Reginaldo Manzotti, né, que aí são 2 dias de ações solidárias. Nós somos, né, o único evento, eventos abertos o tempo todo. Não, tudo bem, nós temos 2 dias de portão aberto, tem uma conta para pagar, viu, gente? Então não é barata, tão não é tão simples, né? E aí, o que acontece? A gente faz 2 dias solidários. Nós somos a feira mais solidária do Brasil. E nós não somos, nós não, né? Então, assim, não é feito pela prefeitura do ponto de vista de pagar as contas, né, e tal. Então, há algumas prefeituras em alguns lugares que fazem os eventos gratuitos. Mas por entidade, com a nossa configuração, então a gente abre 2 dias, um dia em parceria com o apoio do município, a gente fica muito feliz, né, por essa percepção da administração, de todas elas até agora, de que é o dia de se comemorar essa cidade, né? Uma cidade jovem, tudo mais. E aí a gente abre mais uma opção, que é o dia que a gente traz um padre, alguém para fazer uma missa, uma oração, e depois, né? Então vem o padre Reginaldo Manzotti. Nós não teremos show na quarta-feira, no dia 14, né? Porque a gente vive um momento no meio artístico que até tem, mas o custo é muito alto, né? Então, a quarta-feira a gente optou por não fazer por uma questão logística, né? E do contexto. Na quinta-feira a gente traz aí a Lauana Prado, né? Dia 15, a Lauana Prado e o Matuê, que deu assim é um choque, né? Quando você olha, tipo assim, mas vai ter. A gente tem o primeiro show da Lauana, depois o do Matuê, que assim, vai nos festivais em tudo quanto é lugar, não só no Brasil como no mundo, lota tudo. Então, acho que foi um show que deu uma procura muito grande. E aí a gente encerra na sexta-feira com o Henrique Juliano, que é disparadamente o show mais... Procurado, hoje um dos maiores do Brasil. Hoje acho que é a dupla que mais... né, assim, eles vieram ano passado, mas cabe novamente. E aí sábado e domingo o rodeio. Né? Então o rodeio é aquela coisa da família, da avó, do vô, da criancinha, da família, indo lá para assistir o rodeio. Esse rodeio, o rodeio é 17? 17 e 18, 17, sábado 18. e domingo. A gente tira toda a estrutura, é uma logística bem interessante. Nossa. O show termina, a gente está... De um dia para o outro, na madrugada. Nossa. Termina o show. Não tem negócio de falar assim, dá uns 2 dias aí pra gente poder tirar aqui, desmontar, não. Já o pessoal vai saindo e já vai trabalhando. Se você for hoje lá, a parte da estrutura do piso da arena já está montada, né? E daí essa estrutura coloca, depois tem todas as divisões, área bistrô, área VIP, é tudo, né? E na sequência, terminou o show do Henrique Juliano, você entra, a gente tem uma logística de retirada disso, a retirada de
descarte, né? Por exemplo, todo o reciclado, ele é tirado junto também. Então, toda noite você tem a equipe de reciclagem para poder fazer esse recolhimento. No último dia do show, né? Aí você tira toda a estrutura de piso na madrugada, no começo da manhã entra a estrutura da montagem do rodeio. Da estrutura de bretes, porteira, né? A estrutura de prova. montado tudo na madrugada? Na madrugada e no dia. Quando começa o rodeio, tá tudo pronto. O decorrer do dia finaliza. Quanto tempo você está de... Presidente? Eu fui presidente por 2 mandatos, né? Eu fui a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil, então Maringá é diferente, né? Maringá é diferenciado mesmo, aí. E eu fui eleita em 2008 e fiquei até 2010 e fui reeleita para o mandato até 2012. Aí o meu vice-presidente Wilson Filho assumiu, né? Ficou até acho que 2015, 2016, eu reassumi. Nesse intervalo a gente teve a pandemia. Então o meu mandato encerra agora em agosto de 25 desse ano. Ah, já estou há bastante tempo. Nossa. Eu devo ter feito, só que eu tenho uma história, né? Pode contar? Rapidinho. Nós queremos ver essa história. Cheguei no Paraná, final de 1990, vim passar umas férias e fiquei em Maringá, né? Então a minha vontade era morar num lugar que chovesse e tivesse verde. Então eu tinha um tio que morava aqui, me convidou e disse um dia lá, quando ele foi no Ceará, sou cearense, né? E ele disse para mim que se eu quisesse morar numa terra de oportunidades, que eu viesse para Maringá. E aí eu acreditei, 1 ano depois eu terminei o ensino médio, técnico em agropecuária, e vim conhecer o Paraná. E esse conhecer... eu fiquei, acho que uns 3, 4 anos, não, quase 4, 5 anos, tentando me adaptar, porque naquela época, vai fazer 35 anos que eu moro em Maringá. Então fazia frio, né? E como boa nordestina, eu tinha dificuldade. Fazia frio, hein? Fazia bastante. Nossa. Então, assim, a alimentação um pouco, né? O sotaque, que assim, se fosse hoje, seria bullying, né? Entendeu? Então, todo mundo falando porta, portão, e eu falando porta, portão, porteira, né? Então, eu levei um tempo para me adaptar. E aí, com isso, eu entrei, acho que 3 meses depois que eu estava aqui em Maringá, eu entrei como estagiária do Departamento Pecuário da Sociedade Rural. Aí, desse estágio, eu fui efetivada, eu trabalhei 13 anos na sociedade rural. Depois eu saí, fiz parte da composição da Rural Jovem, depois participei da gestão do seu Joaquim Romero Fontes, e em 2008 eu participei de um processo eleitoral, mas assim, por tudo que já passou na minha vida, todo mundo tem sonhos, nunca imaginei que uma entidade essencialmente masculina, a gente tinha na época, quando eu fui eleita a primeira vez, 98% do quadro de sócio eram homens, né? Então, assim, mas boa parte das pessoas me conheciam. E eu fiz esse desafio, na realidade o grupo, né, fez o desafio, eu participei de uma eleição e ganhei. E aí, de lá para cá, daí a gente teve sempre o grupo, né, então sempre acompanhei a feira de alguma maneira, ou como funcionária, como estagiária, como funcionária, como diretora e depois como presidente fazendo a gestão. E aí a gente, assim, não sei tudo, né? A gente sempre diz o seguinte, olha, a gente anda muito para tentar ver novidades, é tudo muito dinâmico, é claro que hoje, se vocês perguntassem para mim, é a feira dos seus sonhos? Claro que não. Eu ia perguntar não, de jeito maneira. Agora. Não. A minha percepção hoje, por tudo que eu conheço de feira agropecuária, pelos tempos que a gente vive, eu mudaria no mínimo 50% de tudo que já acontece. Eu faria um formato essencialmente novo. Mas aí você trabalha, né? Primeiro, com a relação custo, a gente teve muita dificuldade no processo da pandemia de manter a entidade, né? Então, sempre muito grata a algumas pessoas que ajudaram mesmo. A gente pegou com as mãos e assim, porque eu tinha uma feira para fazer que não aconteceu. Mas e os compromissos, né? Então, por exemplo, eu tive expositor que morreu, expositor que quebrou, eu perdi 6 diretores da Rural no processo da pandemia. Então, a gente viveu muita situação adversa, né? E sempre dizendo para vocês, eu acho que Deus não dá a missão, porque assim, eu falava, gente, porque comigo, né? Poderia estar eu poderia ter saído e estava comigo. E eu sempre orei, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito. Eu acho que Deus não te dá a missão se você não é capaz, e se você não é capaz, Ele te capacita. E foi o que a gente fez. E a feira, ela cresceu muito, né? Em números. Todos os presidentes que lá passaram, eu sempre deixo isso muito claro.
ninguém é melhor do que ninguém. Não. Cada um faz a sua contribuição dentro do tempo que você está, da economia, do momento que você vive e do momento que você está no cargo, né? Então, a gente cresceu. Trabalho muito a parte relacional? Trabalho, porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho, né? Então, por exemplo, hoje eu falava com o presidente de uma associação, né, da Brastexo, que vem fazer a exposição nacional da raça, que é de ovinos, tá? De carneirinhos. Advogado, presidente de uma associação, e a gente conversando, né, discutindo os detalhes, porque eu fui lá, eu convidei meu diretor da Rural, que é o Daniel Moleirinho, fui lá, né, comigo, a gente participou da feira em Esteio para convidar essas pessoas. Então agora elas virão não só para a feira, elas virão para Maringá, né, vão descer no aeroporto, tem um transfer até o hotel, né, e depois até o parque, lá eles têm que ser muito bem recebidos. Então a gente busca muito tratar os detalhes, né, que é a diferença que eu acho que a gente tem. Maringá é um conjunto, e esse conjunto é muito bom. E não é a gente, tá? É todo mundo. Essa é a 51ª Exatamente. Expo de Maringá, dirigida, presidiada aí por uma mulher, e fez o negócio muito bem. É o que eu ia te perguntar. De todas as Expo que você fez, você acredita que ainda tinha como melhorar, então? Claro, mas muito, vocês não têm ideia. Porque a Expo de Maringá hoje é nível Brasil. A gente sempre insere projetos novos, a gente tem muitos parceiros bons, né? Então, assim, você vai para vamos lá, né? Uma Cocamar, que é gigante, né? Para as cooperativas de crédito, no caso do Sicredi, que é ele está entre os 3 maiores patrocinadores do evento, né, que cresceu junto com a gente. E aí você vai, né, os criadores das raças, as empresas de máquinas e implementos, a gente criou ali espaços diferenciados. Hoje nós temos mais de 100 eventos técnicos durante os 11 dias. Aí você tem a prefeitura que leva o stand, mostra tudo aquilo que as secretarias fazem, né? Então, vai o governo do estado com Copel, Sanepar, Secretaria de Turismo, Secretaria de Agricultura, IDR, enfim, todo mundo levando. A universidade que trabalha, as universidades, né, elas trabalham muito bem, as suas participações, mas tem muito mais. E um detalhe que a gente precisa estar muito atento. Eu sempre falo para a equipe, será que eu não estou tão desatualizada? Imagina, porque a gente você chega nos lugares, né? Por exemplo, você vai para o Rio Grande do Sul, é a maior feira da América Latina, a exposição de Esteio. E a gente é muito bem recebido, e eles vêm aqui e eles ficam encantados com a cidade, encantados com a feira, mas eles têm a maior feira da América Latina, né? Só que lá não tem shows, é uma característica diferente. É uma feira muito ligada para pequenos produtores, aí lá você tem as máquinas e implementos, que as fábricas são todas no Rio Grande do Sul, a grande maioria, então vocês têm as fábricas, né? Mas o mundo, ele muda muito e a velocidade é muito grande, né? Então, dá para fazer muitas coisas novas aliada a esse momento que a gente vive. Aí você fala assim, mas não tem. Manter a tradição é importante, eu sempre enalteço os fundadores da sociedade rural, todos os ex-presidentes e as suas diretorias, porque nós chegamos aonde eu estou nesse momento, depois de mim virão outros. A continuidade disso está intimamente relacionada com a cultura e a tradição, né? Tanto é que no ano passado a gente trabalhou muito a questão da tradição, porque é muito comum as pessoas jovens desvalorizarem isso aqui. Não, nada acontece por acaso. E se a gente está aqui hoje, é porque alguém foi pioneiro nessa cidade quando não tinha energia elétrica, quando Maringá era distrito, né? E foi crescendo. Então a cidade tinha uma característica de café, de plantação de café, depois veio a geada, depois veio a pecuária. Hoje a gente tem a região muito agrícola, né? Industrializada. A maior planta frigorífica de frango é aqui, né? É em Maringá. Maringá tem empresas gigantes do setor, né? Então é a gente trazer aquilo, e eu sempre enalteço e digo que nós somos grandes, quando eu digo nós, eu falo da cidade, dos parceiros, né, do setor empresarial, especialmente do agro, porque é muita diferença, né? Quando a gente vai e fala dos números e das empresas, dos investimentos que elas têm, né? Porque é elas que geram emprego. Então a gente tem que entender quanto que Maringá não gera emprego para as cidades da região, né? Então, assim, a usina tem muita gente, né? O frigorífico tem muita gente, as cooperativas empregam muita gente. E aí, o que a feira tem como função?
trazer isso que acontece para uma vitrine maior. Porque nem todo mundo tem oportunidade de ir nessas empresas ou de ver as empresas que estão lá. Né? Por exemplo, vamos para veículos, máquinas e implementos agrícolas e veículo. Tá? A compra de um veículo ela é decidida em família. Exatamente. Seja 1, 2, 3. Sim. Né? Vai todo mundo, um dia vai numa revenda, um dia vai... Não, ela vai na feira, ela tem todas as revendas lá. Então, você tem oportunidade, aí depois você vai na revenda, faz um test drive, mas há muita coisa que outra coisa, né? A venda, normalmente as revendas, elas trazem um percentual diferente, específico para atender na feira, os bancos fazem diferencial, então tem muita coisa que roda e... Entendeu? E acontece ali, né? E um detalhe, né? Igual máquinas agrícolas também, eu vejo muito lá. Vendido. Tudo Por ali. quê? Porque dentro da feira tem uma condição especial. Né? Então, a então. pessoa deixa para comprar lá. A mesma condição que ela tinha em Cascavel, lá no Show Rural Copavel, ela tem em Maringá. Ah, é? O banco dá uma condição especial e ela não precisa comprar lá. Ela compra aqui e entra no volume de comercialização da feira e da agência que ela fecha. Quer comprar uma colheitadeira de soja. Dentro da Expo tem um valorzinho Tem um valorzinho diferenciado. especial. Né? As revendas levam os seus diferenciais. É comércio, né? É geração de... Bacana. Tá? Você não está entendendo. A Maringá é o nível superior, filho. É um outro degrau. Maringá é E Maringá. dá pra melhorar, você viu? Mas muito. Entendendo como ela falou. Não dá pra entender. Gente, Você chega na Expo em todo, assim, o conjunto todo é muito superior a muitos lugares. Mas é o conjunto, tá? Eu sempre digo, é muito bom você sair, você falar de Maringá, você falar da cidade, das potencialidades, né? Vamos lá. Mas às vezes as pessoas falam, mas a segurança, tá? Aí a gente contrata, né? Aí você tem as corporações, elas não vão lá fazer a segurança num evento privado, né? Mas você tem as corporações podendo se apresentar para a população. Você tem todo mundo participando, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro, né? Eles têm os ambientes para mostrar o trabalho, que muitas vezes a pessoa quer segurança, mas ela nem sabe o que né, qual é a função das polícias, né? Então, que digamos assim, todo mundo tem a sua função, o que procurar. Então, eles conseguem mostrar muito a agroindústria familiar, o artesanato da prefeitura que leva, né, uma gama de artesãos para dentro da feira. Então, tem muito espaço, muita coisa bonita e bacana. Quer melhorar ainda. Tem que melhorar. Alguém tem que impressionado, né? Viu? A gente olha tudo e fala, nossa, e eu gosto muito assim dos detalhes. Visionária, você viu? Queria poder ter orçamento para fazer mais detalhes. Eu acho assim, a nossa feira é uma feira relativamente limpa, tá? Isso que acho que a gente conversava pouco antes de começar. Você tem equipes 24 horas, porque eu sempre digo, gente, você tem que andar como se você tivesse... Você vê um papel de bala, você tem que incomodar com aquele papel, né? Aí você tá lá andando, eu ando muito, né? Aí a pessoa solta o papelzinho da bala no chão, aí você fala assim, gente, não pode, né? E muitas vezes a gente se depara com alguém, com algum objeto na mão, ali, né? procurando também um lixo para colocar, porque fica com vergonha de jogar no chão, né? Então, a gente tem as equipes que trabalham, né? O parque é lavado na madrugada. Então, termina os eventos da arena, né? Tem a Expo Club, que é o segundo turno da balada. Termina de madrugada. é verdade. Lembrando, todos os shows acontecem depois do show. Aí tem o DJ, a eletrônica, exatamente. O eletrônico. Todos os dias, só não os dias do rodeio. Exatamente. Daí a turma vai para lá e a turma do trabalho fica para lavar o parque, né? Fazer reciclagem, que vai para as cooperativas, né? A gente cumpre todos, né? A questão das ODS, assim, a gente atende todos os pré-requisitos. Tá? Então, assim, tem falhas? Claro que tem. É humanamente impossível fazer um evento daquele tamanho sem você ter falhas. Mas a gente tem muitos acertos. A gente tem um restaurante nosso, a gente não vende alimentação, tá? Mas a Sociedade Rural, ele tem um restaurante e atende cerca de 10 mil refeições para atender as equipes de limpeza. Entre a refeição porque os turnos de 6 horas, né? E lanches. Então, na madrugada... Isso é só para os colaboradores? Só para as equipes de trabalho. E parceiros, né? Porque aí você tem dentre as parceiras aqueles que ficam
Então, 10 mil refeições por noite? Não, pelo período da período feira. todo. Mas é refeição até dizer chega, né? Saltando que tá aberto aí as contratações, né? Então a gente contrata uma nutricionista e uma equipe e faz comida, porque todos os peões, né, a turma toda almoça, nossas equipes, né? E aí os lanches são entregues, as pessoas estão distribuídas, né? Os lanches são entregues e a comida na escala. Você nem curte a Expo, né? Não, Eu preparo. não, mas grande, não, a gente curte. chega relativamente cansada, né? Eu faço algum trabalho assim mais preventivo, né? Hoje, por exemplo, fiz trocentos mil exames, né? Para tentar repor algumas coisas, porque há um desgaste emocional muito grande, né? E de responsabilidade que é distribuído para a diretoria, mas como a gente tem o cargo executivo, então, Tem que- tipo assim, o teu tá na reta também, né? Com mais facilidade. Mas todo mundo, né? E é assim, a gente recebe muitas autoridades, muitos visitantes, porque a gente visita muito e convida muito, né? Então, para a gente é um prazer enorme. E todo mundo faz, todos os expositores, eles têm seus ambientes, seus eventos, né? E recebe, mas não vence. É puxado, é cansativo. Imagina, são praticamente 10 meses preparando para o pessoal curtir ali, mas nesse momento você está trabalhando. Enquanto o pessoal está Ah, não. A gente, né, eu como presidente, eu tenho uma agenda bastante extensa. Eu, na medida do possível, participo de praticamente todos os eventos. E assim, o que eu não consigo, alguém da diretoria substitui, porque se reveza, né? Tem evento de toda ordem, tem evento político, institucional, evento técnico, evento ligado a boi, cavalo, leilão, né? Esse ano a gente já tem 12 leilões confirmados, então né? E aí, é assim, vamos lá. Você recebe alguém na sua casa, você precisa ser agradável, né? Então a gente tem o hábito, é claro que humanamente impossível, a nossa diretoria se desdobra, mas a gente não consegue atender 100%, mas a gente tem uma dinâmica de atendimento bem receptiva, tá? Então não tem frescura, a sede da Rural é um ambiente extremamente aberto, né, assim, para a gente receber. Então a gente tem os associados que frequentam bastante a feira, mas a gente tem muita gente que vai lá, e muita gente conhecida, outras sociedades rurais, sindicatos, cooperativas, né, palestrantes e pessoas, e a gente tenta receber, bem, é desgastante? E dificilmente a gente consegue dormir, né? Você descansa ali 2, 3 horas, às vezes no meio do dia, se tiver mais calminho, você dá uma encostadinha ali, mas é dinâmico. Isso a gente tem que se preparar mesmo, porque faz parte, né? A equipe sua, então, tem que... É desdobrada, né? O Nascimento Desdobrada. falou na média de público daquela hora. Qual que foi do ano passado, 2024? 500, que passa nos 11 dias da feira, né? 500, eu não lembro o número exato, mas deu mais de... Mais ou feira, menos, aproximadamente. uns 510, 515. Tem Mais de meio uns milhão números. de pessoas. Nos 11 dias da feira. A feira do ano passado, como a gente teve 3 dias de portão aberto, né? Ela foi assim, deu gente todos os dias, né? Normalmente, a quarta-feira é um dia mais, né, mais Aniversário de tranquilo. Maringá bate o recorde, eu acho. Ah, sim. Dia do aniversário. O show do ano passado, ele não foi dentro do parque. Então, havia uma preocupação do público não ir. Lotado. Dia inteirinho, acho que deu mais de 70 mil pessoas num dia. Mas a gente já teve no histórico da feira, em um dia, dá mais de 100 mil pessoas. Parque de diversões ali é fila. Né? É bastante coisa. Então, você que escolhe o show? Não, assim, não. Teve uma votação que eu vi no Insta, né? A gente faz né? Claro que a gente tem um orçamento e tem aquilo que a galera vai, né? Então o show é para pagar. É assim, mas não. A Arena, o fechamento da Arena foi na minha primeira gestão. Foi a mudança de conceito da Eu lembro feira. quando era aberto. Então assim, a Arena aberta, você ia 8 horas no parque e cobrava R$30, por exemplo. Era R$30, R$40 no dia, né? Isso lá atrás. Então, qual era o objetivo de fechar? Era você fazer com que as famílias que vá para a feira para levar o filho no parque de diversão, para levar o filho em algum lugar, não tem que pagar o valor do show que ela não vai estar lá, né? E foi bastante polêmico, né? Porque foi assim, era um conceito e boa parte das pessoas não entendiam. E você explicava, elas continuavam querendo não entender. Eu apanhei muito, inclusive tive o aval da minha diretoria, aval do conselho, né, do conselho consultivo. No primeiro dia não deu ninguém. Por exemplo,
tinha um show grande no primeiro dia, que no ano anterior tinha dado mais de 50 mil pessoas no show. Nossa. Era do Vitor e Léo. Uhum. Deu 6 mil pessoas na arena, com ela fechada. 10%. Cara, aquilo o povo queria me matar. Na sexta-feira, quase ninguém. No sábado, choveu um pouquinho. Domingo, choveu muito. Na segunda, não me recordo. Na terça-feira, teve um show. Não tô tentando me recordar o nome, mas lotou. Aquilo foi um alívio na alma. E ali virou aquele peso. Porque a própria diretoria sugeriu que a gente acabasse com aquele fechamento. Dá um jeito de tirar, porque não vai dar certo e tal. E a crítica, né? A imprensa caiu matando. Daí lotou. Daí depois que lotou, eu falei, não, a gente é conceito. E aí todo mundo passou a entender que, assim, quero levar meu filho pro show ou pro parque, ou, né? Assim, se eu quero ir no show, eu pago pelo show. Se eu quero ir só no parque, eu lembro que nós começamos o ingresso com R$3 a meia entrada e R$6 uma entrada inteira. Hoje, o ingresso da Expo Ingá, meia entrada, R$10, R$20 uma entrada inteira. Então, o que a gente sempre diz? Se você pegar hoje, em qualquer lugar que você pedir um lanche, você não compra por esse valor de R$20. Nunca. Se você, assim, for num cinema, faz tempo que eu não vou no cinema por falta de tempo, mas eu acredito que um cinema hoje seja o quê? Uns 35, 40? Mais ou menos essa faixa, fora o estacionamento. Então assim, não, a feira, claro que quando você vai para o conjunto agregado, por exemplo, o estacionamento da feira, qualquer lugar que você vai hoje, você paga para evento, nós pagamos, acho que R$50, não lembro, acho que R$50, R$60 em Londrina, o valor do estacionamento onde a gente ficou. A Expo Ingá esse ano vai ser R$40. Só que nós estamos no centro, nós temos uma capacidade muito limitada, né? E hoje quem vai para balada vai de Uber, não vai de carro, né? Mas você tem uma população indo. E aí eu pergunto para vocês, tá, o cara que está lá, você tem que fazer seguro do estacionamento. A gente tem o seguro da feira e tem que fazer o seguro do estacionamento, né? Porque o pessoal desloca e tal, né? Então a gente tem que assegurar isso. E aí, gente, não, o cara vai nessas festas por aí afora, você paga e você não tem seguro nenhum. Então, assim, a gente faz um evento com responsabilidade. Poderá dar problema? Claro que pode, né? Você tem um boi que escapa, a gente já teve de tudo, teve uma vaca... Eu lembro. Dentro a vaca veio de Uberaba, extremamente estressada, era uma vaca Nelore, né? Na hora de descer, ao invés dela ir pro local que ela tinha que ir, ela pulou do caminhão e partiu. Ela saiu de dentro, pegou a rua ali, a Rua Haiti, depois pegou uma ruazinha menor na direção da Tuiuti e a salvação é que ela ficou entalada num ponto de ônibus. Você procurar isso na internet, a gente foi notícia nacional. Sim. Aí todo mundo falava, gente, mas olha, mídia espontânea, nacional, a vaca ficou entalada. Ficou enroscada, teve que encerrar o ponto de ônibus, né, para poder tirar o animal. Então a gente já teve de tudo, o animal que saiu, partiu, foi parar no portão principal, né? Então assim, correndo isso. Então a gente toma bastante cuidado, mas você tem os imprevistos. Acontece, né? Exatamente. Acontece, imprevisto. Isso faz parte. Acho que não foi aquele estouro de rodeio lá, bravo, hein? A gente, graças a Deus, assim, acidente em rodeio é um esporte de alto, né? De alto risco, né? Então, mas todas as normas, o pessoal vai lá, tem as equipes que acompanham tudo. A gente, graças a Deus, a gente nunca teve um touro, porque na realidade o touro de rodeio, ele chega na hora do rodeio, ele não fica no parque. Ah, ele não fica? Não, de jeito maneira. Não. Oi? Porque eu achei que chegava ali de manhã, a tropa do rodeio vem porque eles também estão em outro evento. Aí mas ele vem, a boiada, os cavalos, eles vêm no caminhão, o caminhão estaciona ele num brete e ele vai direto pro corredor aonde eles vão coisar. Termina, eles são retirados, vão para o ambiente de uma propriedade, tudo muito bem cuidado, né? Então, mesmo assim, tendo rodeio no outro dia. Mesmo tendo. Não tira. Não fica no parque. Olha, interessante. A Ilha Clara falou uma coisa interessante. O estacionamento dali da frente, ele não tem nada a ver com o da Expo. Não, nosso estacionamento
controle da sociedade rural é o estacionamento dentro do parque. Dentro do parque. Na Lá rua, fora- não. Porque agora você dá um dinheiro pro cara, porque depois volta E ele diz que ele tem seguro, né? Sumiu no mapa. Isso, eu tô no estacionamento aqui da Expo, não tem nada a ver, não tem O nada a ver. estacionamento é sob a gestão da Rural, Tem que uns a gente faz portões lá. segura, tem uns portões, dois, né? três. Tem horas que lota, não tem o que fazer, né? Tem que ter Mas paciência. é difícil, né? Você tem que lutar. Um evento grande, dependendo da quantidade de pessoas, não atende. Não tem como. Mas olha, o Big atende, o Big, que o antigo Big ali, atende, né? atende, Aquele, é um shopping, né? Hoje assim, mas eles atendem. As casas, se vocês, assim, para quem está nos assistindo, dá uma voltinha no parque ali na Redondeza, porque aquela população ganha. Quem Sim. tem 1, 2, 3 lugares para estacionar carro, É verdade. gente, eles estacionam, ganham o dinheirinho dele, que bom, é economia circular, girando, entende? Então a gente fica muito feliz. Eles vendem marmita, eles vendem suco, né? Eles vendem o estacionamento, entendeu? E fora do estacionamento o pessoal reclama, fora da feira, né? Mas dentro da feira é um negócio que a pessoa tem que agrega valor. Naquelas imediações inteiras, tá? Todo mundo vende lá uma coisinha. Para alguém expor alguma coisa, stands, a Nayara tá perguntando para alguém colocar um produto, alguma coisa para expor lá, tem que ir na associação. Pode entrar em contato, tá, com a Sociedade Rural. A gente tem um telefone fixo, depois a gente pode passar para vocês. Centelha, Nayara. Mas a gente tem o 3261 Maringá, né? 44-3261-1700, que é o telefone geral da Rural. Ligou lá, as meninas passam do comercial. E aí tem os telefones, se entrar no site, tá escrito lá, o telefone institucional, o telefone que você tem informação de show, porque show é muito dinâmico, né? É vendido via sistema, nós temos os pontos de venda em Maringá, mas muita gente que vem de fora compra pelo site, né? Então entrou no site da Expoingá, você acha lá os acessos, e para o comercial, ainda quero expor, sempre tem um pedacinho que a gente precisa vender, né? Aí, ó, claro. Mas, Nayara do Centelha Nayara, já. pode entrar em contato com a Rural e aí a 32? gente... 3261-1700. 3261-1700. É só Tá, ligar tá, que ainda dá tempo. Ó, 30 dias, 29 dias, dá tempo de você colocar o seu produto lá, ter um standzinho lá para você expor. A Nayara é a da Centelha, né? A parceira nossa de Legal. uniforme. Vamos Aí, falar ó. do uniforme já, a patrocinadora nossa da uniforme, que faz os uniformes aqui do Chega Mais Podcast. Puxa Certo? vida, acabamos de fechar o uniforme da feira, a gente tem bastante coisa. Olha, Nayara. Mas, Nayara, as empresas fazem muita coisa e é muito importante porque lá você tem gente para oferecer para o resto do ano, né? Então, assim, tem muitos eventos, né? Não só em Maringá, mas na região. É contato, Nayara. Vai lá, vende o teu produto. Aí, menina. É o Nayara, que ela falou. a dica, Nayara. A Ana Clésia disse uma coisa, é verdade. Talvez você não venda o produto na hora, mas você tá numa vitrine aonde vai passar Olha, eu venderia mais de até meio vocês se milhão, estivessem lá. Eita, meio milhão de pessoas. Eu acredito que vai ser bem maior do que a do ano passado, esse ano. A gente trabalha para isso, né? A gente fica sempre muito preocupado com a questão econômica do país, essa coisa mundo, né? Nossa. Antes tinha uma coisa lá, não interferia. Não, olha, quando você vem para o setor, por exemplo, as guerras, né? As guerras interferem. Muito. Dependendo do que o país produz, chega para nós muito mais caro, principalmente a questão de insumos. De insumos, Você acha que essa briga aí, Estados Unidos e China, interfere? Olha, a gente tem que esperar os próximos capítulos, né? Porque tá feia a briga. hein? Mas é guerra comercial, né? É. Tem a guerra do vírus, a guerra do, né? Uhum. Eu sempre penso o seguinte, as pessoas vão brigar por quê? Por energia. A energia, ela é essencial, né? Quando a gente fala de energia, a gente está falando do combustível, está falando, né? Quem tem recursos naturais, né? Quem tem... O Brasil é um país de uma potência e eu ainda acho que as guerras, muitas que virão ainda, é por questões de... né? Eu sempre falo isso, eu dou muita palestra e tal. Vamos falar de segurança alimentar. Quem que pode alimentar? Nós somos autossuficientes em produção de alimentos, né? A gente exporta, a China não tem, o Japão tem, a gente tem muita coisa. Estados Unidos é um produtor fortíssimo, né? Os Estados Unidos, então quando a produção de soja cai lá e a gente tem aqui, o preço vai lá em cima. Então, assim, mas quem tem, eu acho que quem puder oferecer segurança alimentar é quem vai dar as cartas.
né? Eu acho que, claro, que aí vem, né, no caso dos Estados Unidos, que é uma potência, da China, que é uma potência, mas o Brasil, bem conduzido, nós somos o diferencial, porque nós alimentamos o país e alimentamos o mundo, né? E o Paraná, hoje a gente tem muito orgulho. Há muitas políticas públicas voltadas para o setor produtivo e a gente vende de tudo, né? A gente manda para fora para mais de 70 países, né? Então, assim, tem que respeitar, tem que tirar o chapéu. Pode criticar, mas assim, tem que tirar o chapéu. Vermelho é bruto então, no negócio. Não Paraná, tem conversa, não. né, a gente fala assim, não, a gente tem orgulho, né? E eu sempre brinco, né? Porque eu vim do sertão do Ceará, vim para cá, fiz a minha vida profissional aqui, meu filho nasceu aqui, eu tenho, né? Mais da metade da minha vida vivida aqui. Então, eu tenho, assim, um orgulho imenso. Recebi o título de cidadã benemérita de Maringá, então hoje eu posso dizer que eu sou maringaense reconhecida, graças a Deus, né? Ganhei também. E bem reconhecida. Um título do governo do estado, né? Da Assembleia, na realidade, como cidadã do Paraná. Então eu sempre digo o seguinte: tenho muito orgulho, né? E quando tenho oportunidade, ontem eu tive isso no meu dia a dia, eu não fico no escritório, né? A gente fica, mas a gente sai, nós estamos numa dinâmica operacional muito forte para esse período que antecede. E aí eu fui, tem um pessoal fazendo um serviço de paver para nós, colocando um paver, e eles eram todos da Bahia. Olha! Que a gente tem uma dificuldade enorme de mão de obra para tudo, né? É um momento mais difícil de tudo que eu já vivi, tanto em empresas quanto na sociedade rural. Eu acho que é o momento em que a gente tem mais dificuldade para contratar pessoas. Assim, é inacreditável, mas essa é a realidade em todas as áreas. E aí tinha uma equipe, né, de 5 pessoas, e aí eu sabia, porque eu tinha feito a autorização de serviço, mas fui lá dar uma checada, ver se eu dou uma zoiada. E daí a gente chama o povo, gente, ó, tá andando, tá fazendo, não tá fazendo aqui. E aí eles estavam indo assim, e aí comecei a conversar, e daí tá tudo certo, né? Eles fazem parte de uma equipe que tá mexendo numa adequação dentro da arena. E aí perguntei, não, eu faço parte, você faz parte da equipe do fulano? Fazemos e tal. Eu comecei a fuxicar, como diz na minha terra, né? E aí eles falaram, não, olha, eu tô aqui há 5 anos, meu sobrinho tá há 6 meses, o outro tava há 1 ano. E aí eu falei, mas eles não sabiam, né, quem eu era e de onde que eu era, né? Aí que da hora. E aí eu perguntei para ele, viu, mas o que fez, né, mas vocês são de onde? Somos da Bahia. E falou a cidade, um era de Salvador, o restante era de cidades do interior que eu conheço, né? Então, viu, mas o que te fez para aqui? Ele falou assim, oportunidade de emprego. E eu falei, mas vocês estão em família? Ele falou, um tio nosso trouxe, nós vai trazendo, e a gente vai trazendo os outros. E você via que era uma estrutura de pessoas que realmente trabalha. Enquanto eu conversava com um, aí depois o outro conversou, os outros 3 trabalhavam, que é raro, né? Normalmente para todo mundo. para. Aí terminei, né? Aí falei, que bom, conheço a região de vocês e tal, né? Falei, precisam de alguma coisa. A gente vai terminar ali, só que tem uma caçamba. Aí eu falei, não, pode deixar, eu tô ligando pro encarregado, ele vai mandar tirar e vocês vão continuar o serviço. Imagina, a pessoa tá trabalhando, né? Não sabe nem... Mas assim, o feliz por quê? Porque a pessoa, justamente, ela tá ganhando, e a gente justamente está pagando porque é alguém que está entregando, né? Então, eu acredito que boa parte dos empresários, independentemente da área hoje, tem um grande problema, que é ter mão de obra para fazer e entregar os serviços que precisam ser entregues. Verdade. Entendeu? Hoje em dia o povo... Bom, muita gente, como você chegou falando, tem tantos milhões de pessoas desempregadas. Eu você queria corre atrás de pelo menos 10%. Queria saber onde eles estão, pra gente resgatar alguns. Para dar oportunidade de trabalho, né? Eu quero falar rapidamente falar dos nossos patrocinadores aqui, que é a G-Autos, que vai estar, se eu não me engano, lá na Expo. O ano passado estava lá nos bretes do rodeio. Vinícius colocou lá pra gente ver a logo da G-Autos, que é a proteção veicular de todos os veículos e associados. A G-Autos tem a proteção daquelas pessoas que trabalham, que passeiam, que estão indo viajar para todos os lugares. Quer uma proteção veicular que caiba no seu bolso? Contrate a G-Autos. Proteção do vidro traseiro, retrovisor, farol, guincho, mais de 1.000 quilômetros. Não, 1.000 quilômetros, né? 500 para ir e 500 para vir. Então são 1.000 quilômetros de guincho que você possa estar usando aí. E sem contar que
CPF. Tô com o CPF sujo. Se ligar lá na associação, falar, eu quero colocar aí minha máquina New Holland no CPF sujo. Ela fala, Muita gente se confunde com dizer o seguinte, poxa, mas eu tô com o CPF sujo, eu emprestei o cartão, eu emprestei o cheque. Hoje não tem mais cheque. Muito pouca gente trabalha com cheque, mas se deu um problema no teu CPF, a G-Autos, ela faz a proteção veicular do teu veículo do mesmo jeito. Então conta com a G-Autos. A G-Autos Proteção Veicular. E também falar do Ciaflex. O Ciaflex que fornece combustível para todos os associados ali, cadastrados. Que é combustível de qualidade. Sem mensalidade. Sem mensalidade. Sem taxa de adesão, é o Ciaflex. Ele vai te dar o desconto no abastecimento no álcool, na gasolina aditivada, na gasolina comum para lavar o carro e para tocar o óleo. Chama o Rodrigo. O telefone dele tá na descrição da live aí. Ó o Joaquim do Cocamara aí de novo, o amigo do Ita, ó. Já apareceu. Chama o Rodrigo, o telefone dele tá na descrição da live aí. E troca uma ideia que ele vai te cadastrar lá, tá bom? E falar também do Debit. O Debit vai estar lá na Expo. O Debit vai estar na Expo. Já falou. Que maravilha. O Debit vai estar ali dentro da Expo Engá também. Você que quer curtir, ter um momento aí para você sair, se divertir com a tua família ou com o namorado, ou enfim, você quer fazer ali uma aula de beach tênis também? Tem também. Ali tem beach tênis também. Só que o Debit lá na Expo vai ser mais o show, vai ser mais as coisas pro ambiente ali. Mas eu quero curtir lá nas quadras. Você joga beach tênis? Olha, por falta de tempo eu não vou, mas eu vou tirar um tempinho para dar uma relaxada. Tá né? Convidada. A Nanda vai dar uma assistência lá no Debit. A Nanda vai falar, vou te apresentar. E detalhe, se você estiver jogando beach tênis, quer tomar água, eles vão te servir o garçom lá na quadra. quadra. Não precisa ir lá na então, lanchonete, não. Vai lá no Debit lá, curtir, passar uma tarde. Vai ser recepcionada pela Nanda, que é uma parceira nossa aí também. Agora, final de semana. Você tava eu lá, falei que a Maria está aqui. Ela falou, nossa, uma pessoa maravilhosa, não sei o quê. Vou lá, depois dar uma relaxada. Eu tenho uma história para contar. Eu fui secretária de esportes de Maringá. Sério? E aí ninguém entendia, né? Porque o esporte, eu fiz muito equitação rural, né? Hoje eu não consigo fazer prova, mas eu fiz isso muito tempo. Mas, na realidade, eu fui atleta na minha juventude. Sério? Joguei vôlei lá no Ceará. Eu fui quase da seleção de vôlei, né? Sério? No Ceará. Eu sou considerada uma nordestina mais ou menos alta para minha geração. Então, quando eu fui secretária de esportes, então o governo do estado dava uma van, né, para quem ganhasse os jogos escolares ou os jogos abertos. E nós ganhamos 2 vans. E o time de vocês? A gente tinha as associações, né? Então você participava com tudo. E no final, não, vamos lá. Não, então tudo que a gente podia. Vamos badminton, vamos lá. Que bom, xadrez. Então, tudo fazia diferença. E aí eu falava assim: como que o badminton, né? Não, vai lá, se pontua, não perder, já pontua. E a gente ganhou 2 vans para a Secretaria de Esporte nessa coisa. Bacana. O governo do estado dava como a premiação para a cidade que ganhava. Que e aí a gente, né? Então, assim, qualquer coisa que ajude você a relaxar, tá valendo. Nanda, eu vou aí, tá? Eu tenho que achar uma hora para ir, sim. Vai sim. É algo que você... Ela vai me dar água, já tem até um copinho, né? Olha lá. Já tem até um copo. Verdade. Olha, eu quero agradecer a Marília Crésia, que ela disponibilizou um tempo que não foi fácil da gente conseguir trazer essa mulher aqui, principalmente nos 29 dias da Expo. Algo corrido, a gente mandava mensagem, o Ita mandava mensagem pra Thaís, ela falava, olha, ela tá na correria. É Thaís, né? Era uma outra data. Era uma outra data marcada, e falou, não pode agora. Não dá. Mas conseguimos pegar e trazê-la aqui, porque olha, que pessoa simpática. Verdade. Que pessoa de um coração bom que está aqui com a gente. Foi um prazer ter te conhecido. E agradecer você, que a gente viu que você, de manhã até a noite, é corrido e tirar esse tempo para estar aqui no Chega Mais, no nosso podcast. Muito obrigado. Queremos ver você mais vezes aqui, né, Ita? Com certeza. E nas nossas lives por aí também. Muito obrigado mesmo de você ter vindo aqui. Tirar desse tempinho, né? A gente é muito grato por ter uma pessoa tão acolhedora como você é.
Obrigada, eu que agradeço o convite. A gente sempre diz o seguinte, olha, primeiro que você não faz nada sozinho, o respeito que a gente tem por quem comunica de todas as formas, né? E eu, assim, quem me conhece da imprensa sabe que eu tenho boa vontade. É claro que a gente tem uma fase agora de reta final, de fechamento de contratos, a dinâmica ela é muito grande para o tamanho do evento, né? Então, a assessoria de imprensa é sempre orientada, olha, o que puder trazer aqui, que você né, atende 1, atende 2, atende 3, né? E assim, a maneira, comunica-se o evento muito, mas o respeito, né, e o carinho com quem comunica é muito importante. Então, tenho da minha pessoa, em nome da Sociedade Oral e da nossa diretoria, também o agradecimento pelo convite, né? Desculpa se a gente não veio antes, mas a gente veio, tá? O importante é isso. Né? E é isso, tá? Continuem firme, eu acho que o trabalho é bem bacana, e assim, a persistência é fazer a diferença, é somar, tá? E mais uma vez, a gente tenta fazer o melhor. Às vezes não conseguimos entregar 100%, mas sempre numa direção de boa vontade, de respeito e assim, sempre pensando que todo mundo junto na mesma direção, cada um na sua função, a gente tem uma possibilidade de tornar o mundo um pouco melhor, as relações entre as pessoas melhores, né? Que a pandemia ela trouxe muito disso, das pessoas se afastarem, se ficarem mais reclusas. Não, a gente precisa estar junto, tá? De novo, respeitando, né? Não amamos, mas precisa respeitar cada um dentro daquilo que faz. Sou uma pessoa extremamente aberta, a entidade é uma entidade que, né, de vez em quando as pessoas criticam uma coisa ali, eu sempre falo, gente, crítica é para somar, né? Claro que quando ela é ofensiva, eu me reservo ao direito de defesa, né? Mas, olha, tem alguma coisa, dá para melhorar, contacta a assessoria de imprensa, o que puder estar com a gente, né? Estamos aí, vamos credenciar o pessoal para ir fazer o seu trabalho. Então é bem tranquilo, tá? E agradecer alguém que está lá atrás, né? Trabalhando no bastidor, Moisés. Né? E a equipe também, que a nossa, tem muita gente no bastidor fazendo a diferença. Então, a essas pessoas, o nosso respeito, né? O nosso carinho. E se a gente chega a algum lugar, é porque tem gente ajudando a gente. Então, obrigado pelo carinho. Amei o presente. Fala, viu, para o parceiro que eu amei muito e muito feliz porque acertaram o meu nome, né? Aí, William. Iraclésia com Z. Não, é muito comum, né? Meu nome eu já vi escrito de todas as formas, mas muito lindo. Sim. Um presente com muito carinho, tá? Obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade, viu? As portas estão abertas, né, Moisés? Sempre, né? Abertas sempre para te receber aqui novamente. Galera, muito obrigado por todos vocês que participaram da live, que esteve com a gente. Nós vamos tirar uma foto aqui agora e vamos postar no Instagram para a gente fazer o sorteio do copo. Corre lá no Instagram. E a entrada no debit, né? Também. E a entrada no debit, verdade. Pro final de semana tem a entrada pro show que vai rolar ali no debit. Corre lá e comenta na foto do Instagram para você concorrer. Não é isso, Ita? É isso aí. Escreve lá na foto que a gente vai postar aqui. Terminou a live, você já vai lá, escreve teu nome, escreve alguma coisa lá para você estar concorrendo. Tá bom? Mais uma vez, agradecer a Iraclésia de ter vindo aqui. E muito obrigado a todos vocês. É isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.